Prosseguindo na exposição de Atos dos Apóstolos, nós vamos abrir a palavra de Deus hoje no capítulo 22, versos de 1 até o verso 21. Atos 22, 1 a 21. Nós vamos ler hoje a defesa do apóstolo Paulo, diante os seus agressores e também quando ele foi preso ali pelo império. Verso 1. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos. Ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estiveram para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista? Nessa mesma hora recobri a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobre mim veio um êxtase. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Santo Deus, em tua presença nós estamos, ainda que os nossos olhos carnais não vejam. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco aqui presentes. Os anjos do Senhor passeiam no nosso meio, a Trindade tem sido adorada. Os filhos do Senhor, aqueles que vão julgar o mundo, Senhor, se fazem presentes em suas famílias.
Que lugar glorioso é esse, Senhor. Mas agora nos assentamos para aprender, Senhor. Para que o Senhor nos ensine. E assim como hoje pela manhã nós ouvimos na pregação da Tua lei, Cristo sendo revelado, nosso pecado, Senhor Deus, sendo apontado, e a salvação anunciada. Faze o mesmo também agora à noite, Senhor. Na defesa do apóstolo Paulo, Senhor Deus, há tanta riqueza nas palavras que esse profeta do Senhor nos deixou. Nos faz, Senhor Deus, caminhar por elas e ver Cristo revelado. Ensina-nos, Senhor Deus, exorta-nos. Salva os que precisam ser salvos. E em tudo dá glória ao Teu nome. Pedimos isso em Cristo, nosso Senhor. Amém. Acho que nós somos unânimes numa afirmação a respeito da educação no Brasil, que ela é vexatória, né? Os resultados da educação brasileira são péssimos. Nós estamos sempre nos últimos lugares nos exames, né, que são feitos aí, internacionais. E produção que sai das universidades é de baixíssima qualidade. Isso deveria nos tornar cada vez mais envergonhados, humildes. Mas há algo estranho no Brasil. Tem muita coisa estranha, para falar a verdade. Mas especificamente em termos de educação, há algo estranho, que é uma espécie de soberba que há no nosso meio por conta do título, de se ter um título em si. É uma síndrome do bacharel, né? Poderia dizer assim. O sujeito não sabe ler, não entende o que está sendo lido, muito menos escrever, fala mal, mas é bacharel. E ele acha que isso resolveu a vida dele. E nós ensinamos aos nossos filhos, né? E fomos ensinados assim também, que o caminho para a felicidade você vai entrar na escola, meu filho, você precisa estudar, porque todos os bens desse mundo eles podem ser tirados do jovem. Se você comprar uma casa, você pode perder a casa. Se você comprar um carro, você pode perder seu carro, mas a educação ninguém lhe tira. Então você vai para o colégio, depois do colégio você vai fazer um cursinho, alguns precisam disso, e depois você vai fazer o vestibular e vai entrar na faculdade. E aí o curso normal terminou a faculdade, você é bacharel, então agora você tem o passe livre, né? Como se fosse um ingresso, né? Você pagou o ingresso para entrar na vida feliz desse mundo. A sociedade ela nos ensina assim, especialmente a sociedade brasileira. É como você pagasse o ingresso, você se formou, então está pago aí o ingresso, agora eu quero o que me prometeram, eu quero a felicidade, eu quero a satisfação profissional. Só que o ensino que foi dado é péssimo. O sujeito, ele está na pior situação possível, porque ele tem um título, ele carrega o título de ensino superior. Mas a compreensão que ele tem é pior do que o ensino básico de décadas atrás, onde as nossas crianças sabiam ler e escrever. O que não me deixa mentir eu vou me lembrar agora, eu dei aula por 3 anos e meio, mais ou menos, num curso aqui de nível técnico na cidade, e fazia parte do grupo do WhatsApp. Era uma coisa vergonhosa. Mestres, doutores, o que eles escreviam era uma coisa vergonhosa. Mas eram extremamente soberbos. Falavam todo instante a respeito dos seus títulos, como se os títulos conferissem alguma coisa em si. E o título em si, irmãos, não vale absolutamente nada.
Isso é uma espécie de fetiche brasileiro, de você ter, né, na parede do quarto, você precisa entregar para os seus pais aqui, me formei. É óbvio que, né, você que tem dificuldade com o estudo não deve se amparar nisso que eu estou dizendo para dizer aos seus pais, está vendo aí que o pastor disse que não precisa estudar? Não é isso que nós estamos debatendo aqui. O que nós estamos falando é que isso não vai lhe garantir nada se você estudar simplesmente para ter o título. Porque você vai se tornar como muitos na nossa sociedade. Ignorantes e especializados, né? Não sabem absolutamente nada sobre coisa nenhuma. Ou quando sabem, eles se formam sobre especificamente uma única coisa e não sabem mais nada além daquilo. Por exemplo, antigamente um médico bem formado, ele sabia do corpo humano. Ele se formou como médico para entender do corpo humano. E aí ele se dedicava um pouco mais a uma área para ser especialista naquela área. Mas agora não, agora você tem o médico que é especialista no dedo mindinho esquerdo da unha que está, né, no pé direito. É uma coisa esquisita. Ele só sabe daquilo. E se você tiver uma dor no dedo, né, o dedo médio, ele não sabe, ele só sabe exatamente aquilo que ele estudou. Isso é ignorância, irmãos. Isso é não compreender o todo. Esse tipo de especificidade, ele emburrece. Só que ao mesmo tempo que emburrece, ensoberbece. Isso é que é pior. Porque ele é especialista naquele dedo. Então ele se acha o grande detentor de conhecimento. Se tem uma coisa que não combina com conhecimento, é soberba. Se tem uma coisa que alguém inteligente não pode ser, é soberbo. Porque, veja só, é próprio do ignorante, do que ama a titulação simplesmente e não o conhecimento, que não tem uma visão espiritual do conhecimento, é próprio desse ignorante ele achar que sabe de tudo. Por um motivo óbvio, é só você pensar um pouquinho. Como o ignorante ele tem uma visão de mundo muito pequena, então qualquer coisa que ele sabe, ele acha que é tudo que existe. Então ele sabe quase nada, mas como ele não tem conhecimento da amplitude daquilo que pode ser conhecido, então ele acha que ele sabe tudo. E aquele que busca o conhecimento de maneira espiritual, como algo que tem que ser buscado, não somente a respeito de Deus, mas das coisas que Deus criou, como sendo isso uma ordem divina. A ignorância, ela tem ligação direta com o pecado emburrece. Uma vida de alguém que é piedoso, espiritualmente falando, é uma vida de busca de conhecimento. Então, quanto mais ele conhece, mais ele se sente incapaz de conhecer. Porque ele diz, eu conheci aqui um ponto, veja a vastidão que ainda falta conhecer. Então, isso vai levando ele à humildade. Quanto mais conhecimento, mais humildade. Quanto mais ignorância, maior é a soberba. Se você abrir comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós lemos esse texto, inclusive, hoje de manhã, capítulo 8. Paulo diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Quando você lê a primeira frase, no primeiro versículo, o Senhor ensoberbece, o saber ensoberbece, mas o amor edifica, você diz, não, isso é o contrário que você está dizendo. Mas ele explica em seguida, se alguém julga, não é se alguém sabe, mas se alguém julga saber, se alguém pensa que sabe alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então, se alguém pensa que sabe muito de alguma coisa, esse já demonstrou que não sabe de nada. Porque esse saber ensoberbece. Mas o verdadeiro conhecimento nos humilha.
A maior prova disso. Cristo, o nosso mestre, que ensinou todos os dias que esteve nesse mundo, que é Senhor por excelência, que viveu a eternidade sabendo todas as coisas, ele é onisciente. Ele é onisciente. Ele chegava para o pecador e perguntava: o que você quer? O que é que você está passando? Não é porque ele, como Deus, não soubesse daquilo. Primeiro é porque ele está se identificando como homem. Mas não é só isso. É para demonstrar que ele quer manter relacionamento com o homem, que ele ali estava assumindo o papel de homem e que o homem precisa aprender. Ele é onisciente, não tem dúvida sobre isso. Mas ele demonstra a necessidade do conhecimento, do saber e da humildade ligada ao saber. O apóstolo Paulo era assim, ele tinha muitas características semelhantes a Cristo. Os irmãos já lembram-se disso rapidamente. Desde os capítulos anteriores, nós vimos, especialmente no capítulo 21, Paulo sendo espancado por dizer a verdade, como o Senhor Jesus Cristo foi. Acusado falsamente diante de um tribunal que nem existia. Foi arrancado do meio do povo. Não teve julgamento nenhum. Falsa acusação, falso julgamento. Como Cristo. E humilde como Cristo, ele passa a ensinar. Se tem uma coisa que a pessoa sábia usa, é a linguagem. O sábio usa a linguagem. Então, quando ele teve um pouco de espaço, lembre-se aqui, final do capítulo 21, no verso 36, eles estavam gritando: mata-o, mata-o. Aí no verso 37, quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Eu posso falar? Com humildade ele se dirigiu ali àquele homem, autoridade do Império Romano, e ele disse: eu posso falar? E aí o que nós temos no capítulo 22, que nós estamos vendo aqui, a primeira parte, é o discurso do apóstolo Paulo. Lembre-se da situação dele. Ele, para subir a escada, ele teve que ser carregado, porque bateram tanto nele que ele não conseguia se manter de pé. Qual é a arma que um homem desse tem? É a linguagem. Ele vai usar o discurso para se defender. Os tolos usam a força. Os ignorantes, você fala com ele e você quer debater com ele alguma coisa, ensinar ele, e ele lhe ameaça lhe bater. Porque é ignorante. O que tem conhecimento, ele fala. Ele sabe ganhar por meio da linguagem. Veja qual é a linguagem que Paulo usa aqui na sua defesa. Verso 1. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Que modo ele se dirige a esses homens? Ele diz: irmãos e pais. A sabedoria no tratamento de alguém. Quem são esses interlocutores do apóstolo Paulo? São os que estavam batendo nele. Só que aí ele despreza essa parte que eles acabaram de demonstrar da vida deles, né? Da tolice deles, e ele passa a tratá-los como um todo. Porque os que estão ao seu redor são os judeus, são seus compatriotas. Então não pense aqui que quando o apóstolo Paulo está falando aqui irmãos, ele esteja falando a respeito de irmão no sentido de alguém que é cristão. Não. Mas irmãos no sentido de eles são meus compatriotas. Porque lá no final do texto, verso 13, na conversa que ele tem com Ananias, a palavra irmão é usada no outro sentido. Veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Aí Ananias não é simplesmente irmão, porque é judeu. A gente nem sabe se Ananias era ou não judeu ou um prosélito, mas nós temos a certeza aqui que ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Então, por isso ele é irmão. Mas aqui é irmão no sentido de ser compatriota, pais, autoridades.
A linguagem, irmãos, te dá sabedoria para usar os bons tratamentos dessa linguagem, da tua língua, a língua que Deus nos deu. Existem modos de tratar que demonstram respeito. Você vê o tolo, despreza isso. O tolo é assim, ele despreza isso. Você chega um senhor de idade, aí você diz: meu senhor, dê licença, não me chame de senhor não, está me chamando de velho? Não, ignorante, eu não estou te chamando de velho, eu estou tendo respeito por você. É a tua idade, são os teus cabelos brancos, é isso que eu estou te respeitando. São modos de tratar. Você chega para o pastor e chama reverendo. Eu escutei isso muitas vezes no seminário. Não chame de reverendo. Não sou digno de reverência. Não, você realmente parece que não é. Mas o teu ofício tem reverência. Não é a tua pessoa, é teu ofício. Você é ministro da palavra e dos sacramentos. Por isso que a gente chama um homem que saiu agora do seminário, acabou de ser ordenado, 20 e poucos anos, a gente chama de senhor. Como é que vai chamar alguém de senhor com 20 e poucos anos? Não é por conta dele. É por conta do título que ele traz, o ofício que ele carrega. Irmãos e pais, ouvir. O modo sábio de lidar com as pessoas. Você vai chegar para alguém, chame a pessoa de senhor, senhora, tenha respeito. Não chame os pastores pelo nome. Chame sempre, pode ser o pastor que entrar aqui, respeite o título dele, que foi dado por Deus. Isso não quer dizer, não tem nada a ver com intimidade. Você pode ter sim intimidade com seus pastores, seus presbíteros, seus diáconos, mas lembrem-se do modo de tratá-los. Filhos que tratam os pais pelos nomes. Chama o pai pelo nome, não permita que isso aconteça. Senhor e senhora. É difícil, naturalmente, eles não são assim, eles querem chamar você. E você não permite de não, senhor e senhora. Isso são títulos de tratamento, modos de tratamento da língua que trazem sabedoria divina. Agora veja, no verso 2, ainda falando sobre linguagem, como o apóstolo trata. Quando ouviram que lhes falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Com o oficial do Império Romano, no final do capítulo 21, ele falou em grego. Mas com os seus interlocutores judeus, ele falou em hebraico. Veja, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, que ele, mais do que todos, sabiam falar línguas, muitas línguas, idiomas. Mas ele vai falar com o povo dele. Existe um povo que já tem até abandonado um pouco do hebraico, já estava até falando muito aramaico, mas ele agora quer falar o coração desses homens. E se você quer falar o coração de alguém, a melhor forma é usar a língua materna dela. Você quer ver uma coisa difícil? Aqui, para quem sabe inglês, que é a língua mais falada no mundo, né? Tente expressar sentimento numa língua que não é a sua. Você desenvolver um raciocínio é até mais fácil, mas tente expressar sentimento numa língua que não é a sua é dificílimo. Então ele vai falar em hebraico para ganhar a atenção desses homens. É tanto que, veja, é dito aqui, quando ele falou em hebraico, guardaram ainda maior silêncio. Ele queria se fazer entendível, compreensível. E aí nós temos hoje uma leva de pastores que aprendeu ali meia dúzia de palavras mais difíceis e ele não vê a hora de utilizá-las. E aí o irmão está com uma Bíblia na mão e o dicionário na outra para poder acompanhar a pregação do pastor. Qual é o significado disso, irmãos? Paulo, que sabia falar em tantas línguas, ele escolheu exatamente a língua que ele se faria mais compreensível. E aí nós, pastores, que temos que falar aqui para o doutor e para o leigo, no sentido de conhecimentos gerais, por que a gente vai falar difícil? Se eu tenho que me fazer compreensível para o povo de Deus, porque eu vou falar difícil? É lógico que tem uma forma de falar que não é a forma coloquial, porque aqui é um discurso público. Mas tem que ser um discurso público que esteja alinhado com aquilo que você pode ouvir. Eu não me lembro exatamente quem foi o puritano que falou isso.
ou quem foi o autor que falou isso, mas eu me lembro dessa frase e não me esqueço dela. Fale para o homem mais simples da igreja e o doutor vai entender. Fale para o doutor e ninguém vai te entender. Isso é uma coisa que eu tenho tentado carregar. Se nós não falarmos de maneira simples, o evangelho está sendo camuflado. O falar em língua hebraica aqui diz muito a respeito do apóstolo Paulo. Ele zelava pela compreensão dos irmãos. Ele começa a falar sobre si. Quem é Paulo? Veja, verso 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Veja, aqui é um currículo do apóstolo Paulo. Duvido quem tinha esse currículo aqui no meio daqueles que estavam ouvindo a defesa de Paulo. Ele é judeu, em primeiro lugar, ele é judeu, compatriota daqueles homens. Segundo, nasceu em Tarso da Cilícia, cidade não insignificante. Veja, Tarso hoje está na Turquia. Era uma cidade muito importante na época. Então, eu não nasci em qualquer lugar. Eu nasci em Tarso, mas fui criado em Jerusalém, ele diz. E sabe quem me ensinou? Sabe qual foi a minha universidade? Fui criado aos pés do rabino Gamaliel. Um homem reconhecidamente. Flávio Josefo, que era um historiador do primeiro século, fala sobre esse homem Gamaliel. Era um dos homens mais conhecedores da lei da época. Um dos homens mais cultos daquela época. Foi meu professor. Certo? Vocês gostam de título? Vocês gostam disso? Toma aqui. Eu sou tudo isso aqui. Aprendi a exatidão da lei dos nossos antepassados. Vocês querem saber de prática? Persegui o caminho, ou seja, eu persegui o cristianismo até a morte. E quando eu estava para ser convertido, eu estava a caminho de Damasco para matar e prender os cristãos. Quem de vocês aqui é assim? Por que vocês estão batendo em mim? Por que vocês estão me humilhando? Paulo aguentou calado tudo isso, irmãos, porque o conhecimento que ele tinha não era para esbanjar, era para servir. Aí ele disse, agora vocês querem saber o que é que aconteceu para eu mudar tanto assim? Ele passa a falar da conversão. Veja quais são as palavras que ele usa, verso 6. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quando ele estava em destino a Damasco, onde ele ia prender e matar os cristãos, meio-dia, eu achei interessante isso, né? Porque ele deu a hora. Porque ele deixou registrado aqui, Lucas deixou registrado a hora que Paulo falou. Porque como é que uma luz vai sobrepujar o sol meio-dia? Que luz é essa? Para identificar o tamanho da glória de Cristo. O sol do meio-dia, quando você perceber amanhã, o sol do meio-dia, lembre-se, Cristo tem uma luz que ofusca o sol do meio-dia. E essa luz era tão forte que me jogou no chão. Ele começou a dar o currículo dele, e em seguida ele fala da luz, da glória de Cristo. Qual é a postura dele depois disso? Ele está ali prostrado no chão. Que outro lugar para estar quando você, pecador, se encontra com Cristo? Você pode ser analfabeto de pai e mãe. Você pode ser pós-doutor. Se você se encontrar com a glória de Cristo, a tua situação é essa, cai por terra. Cai por terra toda a tua soberba, cai por terra todo o teu falso conhecimento, tudo cai por terra.
não tem currículo diante de Cristo. E ele diz ali, o Senhor falou comigo, ele mostrou grande luz. Ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, Paulo não estava perseguindo Cristo diretamente, ele estava perseguindo a igreja. Quando Cristo se apresenta, aí ele ordena novamente aqui o pensamento. Veja, perseguir a igreja é perseguir Cristo. Falar mal da igreja é falar mal de Cristo. Você entende isso? O tamanho do pecado nosso quando a gente abre a boca para falar mal de uma igreja verdadeira. Eu não estou falando aqui de seita, porque seita não é igreja, não é a noiva de Cristo. Mas quando alguém fala mal da igreja de Cristo, de uma igreja co-irmã nossa, que nós reconhecemos como igreja evangélica, fiel, você não está falando de qualquer pessoa, você está falando da noiva de Cristo. Ele deu a vida por ela. Então, alto lá, tenha cuidado como se refere à igreja do Senhor Jesus Cristo. É a sua esposa. Brincadeiras e chocarrices com a noiva de Cristo, tenha cuidado com isso, é perigoso. Ele diz, não é contra a igreja, é contra mim que você persegue. O mal é contra mim. Então ele diz, verso 8, perguntei, quem és tu, Senhor? Alguém me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Ele pergunta quem é, ele diz, eu sou o Senhor, Jesus o Nazareno. Porque ele identifica aqui a cidade, para que os judeus soubessem que Cristo é judeu. E que eles rejeitavam alguém que saiu do meio deles. Você persegue aquele que é de Nazaré. Todos os que estavam à volta do apóstolo Paulo viram a luz, mas o texto deixa claro, não compreenderam o que dizia a voz que falava. Porque é assim que acontece muitas vezes. Quando Cristo é apresentado na pregação da palavra, quando o evangelho está sendo anunciado, e a glória de Cristo é manifesta, uns, eles veem a glória e discernem as palavras. Outros só veem a glória e não compreendem as palavras. Especificamente, era Paulo que iria ser convertido. É bem provável que alguém no nosso meio possa ter visto já muitas vezes aqui sendo revelada a glória de Cristo, quem Ele é, os seus feitos, as suas obras, o seu poder, e viu a glória, mas nunca compreendeu a palavra. Nunca teve um encontro salvífico com Cristo. E se você está nessa situação, você precisa rapidamente buscar a misericórdia de Deus. Porque isso é desesperador. Eles viram a glória de Cristo, mas não discerniam as palavras. Veja o que é que o texto diz. Verso 9. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? Quem discerne a palavra tem esse tipo de atitude. Veja, quem só vê a glória nunca vai perguntar, que farei, Senhor? Mas o que vê a glória, discerne a palavra, uma pergunta lhe acompanha. E agora, o que é que eu faço? Eu fui tomado pela tua palavra, Senhor. Estou sendo convertido, eu me arrependi dos meus pecados. Eu estou jogado ao chão. E agora? O que é que eu preciso fazer? Já que até agora nada eu fiz. Ele está sendo levado de um lado para o outro. Inclusive, ele vai ficar cego, como os irmãos já leram aqui. E vai ser carregado. Para deixar claro um aspecto da conversão, você é carregado até os braços de Deus por Cristo. Você não faz nada. A salvação, ela é um ato monérgico de Deus, ou seja, só Deus age. Paulo estava lá caído, tudo foi obra de Cristo. A única coisa que ele fez foi perguntar, e o que é que eu faço agora? Porque aqui está a revelação de
quem era Cristo para o apóstolo Paulo. Ele primeiro perguntou quem é o Senhor. E depois ele disse, o que é que eu faço? Duas palavras podem resumir quem é o nosso Redentor. Ele é nosso Salvador e Ele é nosso Senhor. Se você confessar que Cristo é o teu Salvador e o teu Senhor, então você será salvo. O problema é que nós geralmente queremos Cristo como nosso Redentor. Ninguém rejeita Cristo como Redentor quando sabe que está em pecado. Mas muitos nunca disseram, que farei agora? Nunca reconheceram Cristo como seu Senhor. E por isso, dizem que creem em Deus, mas vivem uma vida completamente separada da sua lei. Quando Paulo reconheceu o senhorio de Cristo, ele disse então, que farei, Senhor? Verso 10. E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobri a vista e olhei para ele. Por que Saulo teve que ficar cego? Porque estava sendo revelada a condição espiritual dele. Ele pensava que via. Enquanto ele tinha um título, judeu, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, ele, de maneira ignorante, como aqueles que nós vimos na introdução, se achava que sabia muito quando não sabia nada. Mas quando ele foi para os pés de Cristo, então ele percebeu o tamanho da sua cegueira. Ele não conhecia absolutamente nada da vida. Vai começar a conhecer agora. Por isso ele fica cego e depois ele vê. Até o dia da tua conversão você era cego, ignorante. Você não sabia absolutamente nada da vida. Você percebe como essas pessoas que estão nas universidades, né, há 20, 30 anos dando aula, pós-doutores, obviamente aqueles que não conhecem Cristo, nós estamos nos referindo aqui. Eles sabem sobre, né, questões extremamente complexas da área deles. Mas você vai para a casa do sujeito e ele não sabe criar o filho. Dona Maria, da igreja mais simples daqui da nossa cidade, cria melhor o filho dela do que o pós-doutor. Não sabem nada da vida. São ignorantes especializados numa área, não sabem nada da vida. Quando Paulo conheceu Cristo, aí ele começou a conhecer de verdade o que é que o mundo de Deus nos revela. Então, esse irmão chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, verso 12, ele faz com que Paulo recobre a lei. Foi mandado pelo próprio Cristo que ele fosse até essa casa e ali recobrou a lei. Aí no verso 14 diz assim, então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Paulo, a religião que você está entrando agora não é uma nova religião. Veja como esse tema está voltando sempre aqui à tona. É a religião dos teus antepassados. Os nossos pais já diziam isso. Os profetas profetizaram a respeito de Cristo. Todo o Antigo Testamento falava sobre isso. Foram os judeus que esqueceram dessa verdade. Eles que se desviaram do caminho. É isso que Ananias está explicando aqui para Paulo. Não é religião nova, é a mesma religião, agora à luz do Novo Testamento. É como
João Calvino, quando foi escrever as Institutas, os irmãos passaram um ano aqui comigo lendo as Institutas, devem lembrar disso. Quantas vezes ele citava os pais da igreja? E por que ele fazia isso? Ele explica. Que ele cita muito os pais da igreja para mostrar que o catolicismo romano foi que se desviou do caminho. Porque quando você vai conversar com um católico romano, ele diz assim, vocês são a religião de Lutero. Religião de Lutero? Eu não estou entendendo. Não, é porque vocês... É uma religião que nasceu há 500 anos. Nós temos 2.000 anos. Uma vez disseram isso comigo, eu disse... Então, se for por briga por idade, vocês são novos ainda. Porque velho mesmo é um judeu. Que vem desde Adão. Então, se é para brigar por antiguidade, vamos brigar corretamente. Mas a questão não é essa. O argumento não é esse. Calvino diz, eu cito os pais da igreja para mostrar que o meu pensamento é o pensamento do primeiro, segundo e terceiro século, que se desviou ao longo do tempo, especialmente na Idade Média, dentro do catolicismo romano, que inseriu na adoração, inseriu doutrinas heréticas na igreja, e por isso se desviou da palavra dos pais. Era esse o motivo de tanta citação a respeito dos pais da igreja. Não é uma religião nova a nossa, de maneira nenhuma. Nós é que somos católicos. Eles são romanos. Eles se devem usar dessa maneira. Não é falar assim, os católicos somos nós. Como igreja universal, igreja que está em todos os lugares. Eles são romanos. Se desviaram do caminho. Nossa religião é a mesma do apóstolo Paulo. É a mesma de Agostinho. É a mesma dos pais da igreja. E eles se desviaram. É a dos nossos antepassados, irmãos. Não permita nunca que um romano venha dizer a você que sua religião é nova. Porque não é. Quem vai revelar isso, disse aqui Ananias, verso 14, o justo, Cristo, o justo, vai te revelar. Então, quando Paulo creu em tudo isso, verso 16 diz assim, e agora por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Houve conversão, compreensão da doutrina, agora ele vai ser batizado. Ele vai ser batizado. Veja, compreendeu a doutrina, creu, não tem outro caminho, tem que seguir para o batismo. Paulo já tinha sido circuncidado, ele não nega a circuncisão porque ele era judeu, mas ele agora abraça a nova a interpretação correta à luz da nova aliança em Cristo, e então assim ele recebe o batismo. Verso 17 diz, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Onde é que Paulo estava orando? No templo. Interessante, porque diziam que ele havia se levantado contra a lei, contra Moisés e contra o templo. Ele se converteu ao cristianismo, onde é que ele foi achado orando? No templo. Você percebe como todas as acusações eram falsas a respeito do apóstolo Paulo. A sequência, né, o que é que acontece quando alguém se converte? Primeiro ele cai no chão completamente, não no sentido físico exatamente, mas porque ele se humilha. Depois ele diz, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? E depois ele mantém uma vida de oração. Em particular e pública, no templo aqui, porque o templo ainda estava de pé. Então ele tem um êxtase e é revelado, sai de Jerusalém. Veja, tudo que o apóstolo Paulo menos queria era isso. Tudo que ele queria era ficar em Jerusalém para pregar aos judeus. Ele vai argumentar, Senhor, eu sei, veja, verso 19, eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que matavam. Deixa eu pregar em Jerusalém, eu conheço demais isso aqui. A revelação disse, não, você não vai ficar aqui.
você vai servir em outro lugar. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E no verso 21, o último versículo, mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Você vai ser apóstolo dos gentios. Todo o conhecimento que o apóstolo Paulo teve aos pés de Gamaliel não foi jogado fora. Só não servia como título em si, se não fosse redimido em Cristo. Por isso ele foi convertido para então o conhecimento que ele tinha a respeito do Antigo Testamento, que é o que Gamaliel ensinou a ele, agora à luz da nova revelação, da revelação em Cristo, que ele aprendeu ali na conversão, vai servir para os gentios. E é para isso que você aprende. O aprendizado, o conhecimento é para o serviço. Ninguém deve aprender simplesmente para se vangloriar e para dizer eu sou bacharel. Você aprende para o serviço. Teu aprendizado como engenheiro, por exemplo, é para construa para a glória de Deus, para o serviço do teu próximo, para o bem da tua casa e para o bem da tua igreja. Você é médico, trate os pacientes como Cristo tratava aqueles que chegavam doentes para si. Que o teu conhecimento sirva. Você é comerciante, então pense em produtos e serviços que atendam a comunidade, que façam o bem à comunidade. Conhecimento para serviço. E aí na casa de Deus, aqueles que foram separados com os dons que Deus deu para pregação, para administração, para organizar a igreja, como no caso dos diáconos. Use o teu conhecimento para o serviço da obra de Deus. O conhecimento é irmão gêmeo da humildade, não da soberba. É inimigo da soberba. É filho da moderação. É inimigo da soberba. Faça tudo isso em oração. É interessante que tudo isso Paulo foi vendo aqui em êxtase quando ele estava orando no templo. Quando nós, irmãos, crentes, estamos com os olhos fechados, é com os olhos fechados que a gente vê mais longe. Com o joelho dobrado diante do Senhor, é onde você caminha mais na fé. Mas enquanto você estiver se gabando dos seus conhecimentos e achando que você vai resolver seus problemas porque você conhece alguma coisa, você está perdido. Teu conhecimento é para o serviço em oração ao Senhor. Não importa se você tem um primeiro, segundo grau, se você não tem grau nenhum, se você é formado bacharel, se você é mestre, doutor, não importa. Você precisa amar o conhecimento. Isso é uma disciplina espiritual. Se você tem título ou não, isso é outra história. Você precisa amar o conhecimento. A ignorância é tudo menos espiritual. Aqueles que argumentam, fulano de tal é muito ignorante, não sabe nada, mas pega uma Bíblia e sabe falar tudo. Como é que é isso? Para você pregar, você tem que saber pelo menos ler. É por isso que você precisa prometer, quando traz uma criança para ser batizada, que você vai ensinar a ela ler, para ler a palavra. Isso está no fundamento da nossa fé, o conhecimento está no fundamento da nossa fé. Eu espero, irmão, muito, muito, muito nisso. Que a nossa congregação se torne um agrupamento de pessoas que amam o conhecimento, que buscam o conhecimento. Se disser assim, vai ter uma aula a respeito de tal coisa ali, você se desdobre para estar ali, para aprender. Isso é espiritual. Não conhecimento para ter um título,
mas o conhecimento para servir ao teu próximo. Lembre-se de Cristo. Todo o conhecimento dele é para servir. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Conheça a Deus. Reconheça a Deus, que nós vimos no catecismo, para que você possa viver uma vida de adoração mais profunda diante do Senhor. Amém.